Imaginem o quão ridículo seria a promessa para uma família de nômades insignificantes dentro de um contexto do reino egípcio. Deus prometer para eles que da descendência deles viria um rei. Bom, é assim que começa a narrativa da história de José. E é nessa narrativa cheia de sonhos que mostram qual seria o plano de Deus para as situações em que aquelas pessoas estavam vivendo. É que o sonho de José mostra qual seria o plano de Deus para a vida dele. E que interpretação esse sonho teria? Bom, a história começa com a interpretação da própria família de José, especialmente de seus irmãos. Os irmãos dele não interpretam diretamente o sonho de José assim que o ouvem, mas lá no final da história, quando eles estão diante da autoridade do Egito, que eles mal sabiam que era José, eles falam algo bastante interessante. Eles dizem que esse senhor da terra, essa autoridade, iria dominá-los, acusá-los, fazê-los escravos, iria tomar os jumentos deles. Bom, essa é a interpretação dos irmãos de José a respeito do sonho que José teve. E talvez eles tivessem razão quanto a isso, porque o contexto em que eles viviam era exatamente isso que um rei fazia com seus subjugados. Assim também era assim que eles viam o próprio José, o filho mimado do pai, que enquanto eles trabalhavam, ficava só vistoriando o que eles estavam fazendo para poder acusá-los quando eles fizessem alguma coisa errada. Bom, essa é a interpretação dos irmãos de José. Será que esse é o tipo de rei que José seria de acordo com os planos de Deus? Bom, José não interpreta o seu próprio sonho no começo da história, mas parece que é exatamente isso que ele pensa, exatamente como seus irmãos, porque ele tem uma atitude arrogante e acredita que ele vai dominar sobre a sua própria família. Acontece que, no fim da história, ele dá uma interpretação totalmente diferente. Ele fala que Deus colocou ele nessa posição para que ele possa evitar que a terra pereça, para que ele possa servir para salvar muitas vidas. Ou seja, ele interpretou o plano de Deus para a vida dele como rei e autoridade, como sendo um projeto para o bem daqueles a quem ele estaria sendo autoridade. Ele vê o papel dele como sendo o de evitar que pessoas sofram, que pessoas entrem na miséria. E é bem interessante como que José passa da primeira interpretação para a segunda interpretação. Ele teve que sofrer, ele teve que viver como escravo, ou seja, ele sofreu na mão dos poderosos deste mundo. E ao sofrer na mão dos poderosos deste mundo, ele entendeu que o seu papel seria diferente. E é essa história de José que serve de modelo para a promessa que é feita no capítulo 49 de Gênesis, de um rei futuro, da descendência de Judá. Esse rei, assim como José, serviria para o bem dos seus subjugados. E é o seu governo, o seu domínio de serviço que mostraria para o mundo o que significa a primeira promessa que Deus fez a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele e pela sua descendência. Uma bênção que tem a ver com ir contra o perecimento da terra, a miséria e a fome, e em favor da preservação da vida e vida abundante.